Que a graça, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco, né? Na manhã, ou melhor, amanhã já passou, né? É na noite, né? Na noite desse dia maravilhoso, que Deus assim, então, Ele nos concede, né? Hoje eu estava vendendo meu produto, quero agradecer muito a Deus, quero agradecer a minha clientela de Araucária, esse povo maravilhoso, que com bom grado, com coração dado, né, com coração desprendido, me atenderam, né, rica e abundantemente. Eu quero agradecer a Deus pelo bom desempenho hoje do meu trabalho. Hoje, então, eu quero dizer a você, prezado irmão, prezado ouvinte, que hoje eu venci, né? Hoje eu venci. Hoje eu consegui, né, conquistar os meus objetivos em Deus, né? Se gozarei deles, ainda não sei. Essa é a grande verdade e a grande realidade. Se gozarei desses benefícios, ainda não sei, né? Mas consegui, né, conquistar os meus objetivos. Amém? Nós vamos falar hoje de caráter. Caráter. O que é caráter? É a funcionalidade, tá entendendo? Das nossas atitudes em momentos difíceis e em momentos bons. Tá? Então, o caráter da pessoa se mede na funcionalidade. Como é que funciona, né, as minhas atitudes em momentos de adversidade? Eu quero mostrar para vocês, é assim que lê a Bíblia, não é com capítulos, ou melhor, não é com versículos de capítulos isolados, não é. Né? Então, aqui eu quero ler o princípio, né, como que funciona o ser humano, qual é o caráter das pessoas. Caráter as pessoas, elas se revelam ou elas se transformam? Eu hoje na rua estava evangelizando, vendendo meu saco de lixo, acabei era meio-dia e 40 de vender o saco de lixo, vendi 1.500 sacos, foi um recorde hoje, não consegui nem chegar na Avenida das Nações, carros paravam, ganhei mais de 50 buzinaços na rua, que coisa, né? Que maravilha. E nós estávamos falando, eu estava pregando para o povo, falando a respeito de política, né? Que as pessoas estão muito decepcionadas com um certo homem da Reciclável, Aparecido, né? Que sumiu depois que foi eleito. Então eu peguei um pouco desse gancho e apliquei a palavra de Deus mediante, né, o conhecimento que Deus nos dera. Porque ninguém se transforma. Eu vou explicar aqui, tá? A Bíblia fala que ninguém se transforma. Amém? As pessoas apenas revelam-se mediante as circunstâncias boas e as circunstâncias ruins. As pessoas se revelam mediante as circunstâncias boas e as circunstâncias ruins. Amém? Então vamos lá para Jeremias, no capítulo 24. Deus vai falar do caráter de um certo povo. Jeremias capítulo 24. Eu gosto muito dessa passagem, porque é uma passagem, sabe, abençoada. É uma passagem que muitas pessoas, elas ainda não entenderam. E aqui, Deus, ele já conhecedor. Depois nós vamos ir lá para Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14, que eu quero chegar até o 19. Tá? Porque as pessoas, elas não se transformam.
Esquece isso, gente. Nós somos o que nós somos. Caráter é um atributo, como outro qualquer, né? Na vida de um ser humano. Você quer ver? Eu vou narrar para vocês alguns atributos. O meu pastor, ele é forte, bonito, grande. É um homem que as mulheres, se olharem para ele, admiram. Educado. É um atributo que ele tem. Isso é um atributo, né? É um atributo. Teme a Deus. Isso é um atributo. Branco, praticamente, eu acho que descendência italiana ou portuguesa, né? Eu sou de uma descendência africana. A minha cor já determina isso. Porém, eu tenho outros atributos que ele não tem. Você está entendendo? Quer dizer, Deus, ele dá a cada ser humano atributos que vai fazer com que a pessoa sinta prazer de ser, na sua essência, quem ela é. Tem gente que é bonito, tem gente que tem olho azul, tem gente que tem boa família, porque quando Deus formou esse ser humano lá na eternidade e deu a natureza psíquica dele, já sabia ele que em determinado grau da vida, essa pessoa, ela iria passar por determinadas circunstâncias que iriam provar o seu verdadeiro caráter. Tem muita gente que nasce com caráter pervertido. Mas tem outros atributos que suprem essa necessidade. Quando nós nascemos, a Bíblia fala de filhos, né, de ímpios, de filhos malditos. Está lá nos Salmos 23, nos Salmos 22, né, nos Salmos 21. Você vai ver. Dão o seu subejo aos seus filhos, que são serpentes desde o ventre. Vai falar a respeito disso. Você está entendendo? Entendeu? Então, o que acontece? Você vai ver pessoas aí de olhos azuis, bonitos, semblantes aprazíveis, né? Aceitável, receptível, pessoas mansas, pessoas de falar aprazível, fácil, de simples interpretações, porém, que ele não tem caráter. Pessoas que ouvem mais do que fala. Nem todo mundo que ouve mais do que fala, tá entendendo? Tem um bom caráter. Nem todo mundo que a priori é paciente tem um bom caráter. Não se engana. Porque caráter são atribuídos, tá entendendo? São atributos de Deus dados a cada personalidade na Terra. Quando nós nascemos, tá? Geralmente nós nascemos, todo mundo nasce com caráter de ingenuidade. Amém? De simplicidade. Dados a todo mundo. Eu costumo dizer com cara de joelhos. Né? Mas ao longo do tempo, né, devido às influências que nos cercam, que nos cria, forma dentro da gente, aquele que já tem uma tendência de família, que família já tem um caráter deturpado, então ele reforça a deturpação desse caráter. Então, não adianta ter berço, não adianta ser médico, não adianta ser advogado, não adianta ser juiz. Mas se na essência do nascimento, tá? Como diz lá em Provérbios, ensina ao filho o caminho que se deve andar, antes que cheguem os mais dias, pela quais ele vai tomar consciência e não vai haver nele e nem você contentamento. Ao contrário, um desgosto eterno por ter criado uma pessoa daquele nível. Tem gente que acende mais, né? Desvia mais, tá entendendo? Já entende o pai e a mãe, já entende o feeling, né? A natureza do filho, então coloca ele mais para o caminho da bondade. Desvincula ele das visões e dos falatórios, né, arcaicos, né, e deturpados, para poder alimentar mais ele, né, com palavras
boas para fazer aflorar dentro dele aquela centelha de caráter que ele tem. E quando ele cresce, ele dá mais vazão às coisas boas do que às coisas ruins. Então Deus distribui a coberta de acordo com o frio. Eu sou pretinho, tá entendendo? Não tenho aspecto de beleza. Entre 10 pessoas diante de mim, claras, tá entendendo? Caucasiano, que são os mais preferidos pelas mulheres, morenos, de cabelos, né, mais desembaraçados, tá entendendo? Eles seriam mais preferidos do que eu. Por quê? Porque eles ganharam esses atributos, né? Tem gente que nasceu branco, de olhos azuis, de beiço rosa, mas tem péssimo caráter. Então, caráter você não adquire, ou você cultiva ele desde da meninice, do tempo da ingenuidade, percebendo você como pai, tá entendendo? O desempenho, né, do seu filho para aquilo que pende para o que era mal, porque é mal, mais do que porque é bom, ou você pule esse comportamento e alimenta o caráter dessa criança por saber que ele pende mais para aquilo que é mal na percepção do pai e da mãe. Essa é a única chance de você fazer aflorar mais o caráter do que depois que pegar a parte da consciência. Aí você não consegue mais. Amém? Como uma loja de som que tem lá, perto do corpo de bombeiro, eu vendia para aquele povo lá, tem bem na esquina ali. A mulher tem olhos verdes, azul, né? Filha de polonês, bonita, uma loura linda. E o filho dela muito simples, humilde, mais simples demais, branquinho, olhos azul. E o pai é o magrinho, né? E o menino gostava de me ver. Quando eu chegava lá, ele me abraçava. Olha, negão do saco preto. Falei, mas ele é bonzinho. A mãe virou e falou assim para mim, mas eu vou envenenar ele. Pobre dessa mãe. Perderá seu filho em pouco tempo. É isso. Então, caráter, está entendendo? Geralmente Deus deu caráter para quem é desprovido de beleza. Porque porque Deus ele balanceia bem as coisas no sentido da criação. Ele divide as coisas para que ninguém saia perdendo nesse mundo aonde a divergência demais de economia, de posições sociais, de posições eclesiásticas, né, de oportunidades, de riqueza, de cultura. Então Deus ele mistifica bastante para que ninguém na sua existência saia perdendo. Amém? Porque querendo ou não, muitas pessoas dizem assim, eu não pedi para nascer, pediu sim. Ou então você não corresse antes aos óvulos da mãe, porque tinha milhões atrás de você. Você chegou correndo e você ganhou a corrida, por isso que a Bíblia diz que nós somos fortes, porque já vencemos o maligno, né? A palavra de Deus está em nós. Então nós já vencemos a primeira batalha, que é entrar e furar o casulo. Agora existimos. E com essa existência, Deus nos deu atributos. Então caráter, né, é a forma com que eu ajo em momentos de calamidade, as minhas atitudes em momentos de calamidade e em momentos de vacas gordas. Aí vai colocar em prova quem é você, que tipo de gente que vou ser. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso caráter. Deus conhece do que somos feitos. Deus conhece para que parte nós pendemos mais. Eu não sou bonito, mas eu sou um cara que tem um caráter. E a minha vida prova isso. E falaram para mim, negão, eu vou te ajudar ano que vem. Mas você, aí eles falaram assim, ó, nós estamos mobilizados para te ajudar ano que vem. Mas você não muda, não. Aí eu virei para eles e falei assim, olha, ninguém muda. As pessoas apenas se revelam. É questão de oportunidade.
Ninguém muda. As pessoas apenas, elas se revelam. A vitória de Deus na vida da gente, tanto quanto os momentos de calamidade, não é para Deus saber quem somos nós na essência. Não tem nada a ver isso. É para provar para a gente que a gente não é aquilo que a gente acha que é às vistas das pessoas. Porque quem somos, ele já sabe. Ele nos criou. Somos essência, parte dele. A Bíblia diz lá no Salmo 134, né? Se não me engano. Tu me sondas e me conheces. É isso mesmo? 134. Conhece os meus andar, o meu levantar, ainda não há palavra, nem entrou na minha boca, tu já conhece, né? Acho que é isso mesmo. É. Salmo 134. Não. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para você. Salmo 139. A Bíblia diz que o Salmo 139. Quer dizer, a palavra nem chegou na sua boca, ele já nos conhece. E eu falei para a pessoa assim, meu amigo, caráter é caráter. Ninguém brinca com caráter. Ninguém adquire caráter. O que não tem, corre para os braços de Deus para dominar a parte má da sua vida que te faz optar, tá entendendo? Para blasfemar, para ignorar, para humilhar. Então, você aceita Jesus e se submete à palavra para poder moldar, porque o Espírito Santo de Deus, ele não muda ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele não muda ninguém. Ele veio para nos revestir de poder e nos reforçar e nos conduzir, nos ajudar a ser conduzido a andar por caminhos que automaticamente nós não conseguiríamos andar. Então, ele nos dá a direção. Andemos nele se quiser. Isaías já disse, eis aí o caminho. Andai nele. Quer dizer, então, isso é só um apontamento. É uma livre escolha e decisão. Eu falei pro camarada, aí um amigo meu falou assim, hoje, o empresário, mas você não vai mudar não? Eu falei, meu amigo, só pra você ter uma noção. Se eu fosse um cara de mau caráter, eu tava balançando e batendo palma para Valdemiro. Porque lá é uma igreja de carreira. Lá, se eu me apegasse, se eu baixasse a cabeça direitinho para um bispo regional, hoje eu tinha 5, 6, 7, 8 casas, comércios. Porque um bispo estadual lá ganha 250 mil reais. E eu tenho a palavra, eu tenho conhecimento, eu tenho carisma, sei dos atributos que moram em mim. É só eu deixar de lado algumas coisinhas e bajular o homem, me concentrar em bajular o homem, como eu conheço pessoas que chegaram lá, você está entendendo? E não tinha um fusquinha. Saíram de lá com mais de 3 milhões na poupança. Por que eu mudaria por causa de 13 mil reais por mês como vereador na cidade? Por que eu viraria as costas para alguém? Qual que é melhor? Não ter compromisso com ninguém, ter compromisso só com uma pessoa que vai me levar, que vai me cobrir de todas as coisas, desde o momento em que eu bajulo ele, que eu corrompo e que me corrompo junto com ele, dentro de um clero ministerial, onde eu posso chegar até bispo de uma nação, ou estar aqui pleiteando pelo um cargozinho público. Melhor estar lá, porque eu não tinha compromisso com ninguém, não tinha, tá entendendo, nada com ninguém, só tinha um suposto compromisso com Deus, teria uma visibilidade de homem de Deus, teria televisão na minha mão. Como o Valdemiro chegou para mim e falou, vou te mandar para a África, vou te ajudar.
A filha dele chegou e falou para meu pai, te mandar para a África. Tu vai ser grande lá. Porque ele sabe que eu não corrompo as coisas. E eu falei para ele, na cara dele, que eu sou contra o dízimo. No Novo Testamento, eu sou contra, segundo a palavra de Deus. Bati de frente com o maior homem da igreja. Falei para ele, Josivaldo vai te roubar. Ele pegou o Josivaldo com 15 anos de idade. Josivaldo serviu a aeronáutica e depois voltou. Josivaldo deu um rombo nele com mais de 200 milhões. Foi criado com ele. E tava a água na mão dele, chamava ele de pai. E eu falei na cara dele, esse homem aí que tá me botando para fora, que eu inventou calúnia de mim com o ciúme, de mim com o senhor, esse aí vai te desfalcar. E eu falei em lives anteriores. Cadê? Apóstolo Valdemiro, o bispo Josivaldo, o homem que deitava água nas suas mãos. Então isso é caráter. Caráter do homem é provado em duas circunstâncias. Não é para Deus saber que tipo de gente é você, porque quem é você, Deus já sabe. Eu não poderia ter problema nenhum. Me mandaram embora, cheguei aqui dormindo no cemitério com 100 unidades de saco. Estou construindo meu império debaixo do meu caráter. Sou conhecido na cidade. Hoje eu ganhei mais de 70 buzinaços andando. Não cheguei na Avenida das Nações, cheguei na ponta da Avenida das Nações, que é ali no Colégio Marco Freire. Quando acaba ali a linha do trem, a pontezinha, cheguei ali, já fecharam 2 carros. Negão, já pegaram o saco. Tchau, vou fazer o Pix. Acabou o saco. Cheguei aqui na lotérica, as meninas chegaram e pegaram os meus sacos todos. Um pegou 200, outro pegou 300, e assim. Por quê? O tempo que eu estou aqui dentro de Araucária, são 14 anos, e mostrou quem são, qual é o meu caráter. Eu não preciso provar para ninguém. 14 anos, 6 meses, com 3, 4, 5 meses, você até esconde seu caráter. Segundo diz a psicologia, mas depois de 6 meses, já começa a sair pelos ouvidos as fendas e você já começa a mostrar que tipo de gente verdadeiramente você é. E olha que eu caí em miséria, em desgraça, que me acordaram dormindo no sereno debaixo da rua, na rua, no meio do mato, cheio de geada nas minas costas, eu bêbado igual um gambá. Porque tem 18 anos que eu não via meus filhos. Não fui lá matar, não fui lá destruir, não fui lá fazer nada. Ao contrário, fui posto dentro de uma cadeia, injustamente, fiquei quase 60 dias preso. Saí de lá e não fui tirar a vida da minha mulher. Então, caráter, e a Bíblia vai dizer aqui, em 2 tipos de gente que existia dentro da terra de Israel, cujo caráter foi corrompido. E o outro não foi corrompido. Quando eu tive a visão do anjo, o anjo falou assim, olha, você sabe, Nelson, o trigo, ele se mostra nas adversidades. Ele mostra quem é ele. Qual é a diferença do trigo para o joio? Só tem uma. Você não consegue definir o trigo do joio. Você só consegue definir o trigo do joio quando você pega o feixe de trigo na mão. E quando você pega o feixe de joio, um é mais leve que o outro. O trigo é mais pesado, porque ele tem semente. E o joio é a mesma coisa, tem o mesmo feitinho, é o mesmo pendão, é a mesma coisa. Só que você bate ele e não tem nada dentro. Ele não tem nada dentro. Nada. Então, caráter são coisas totalmente distintas. Tá? Tem pessoas que é bonito, mas não tem caráter. Tem pessoas que é advogado, mas não tem caráter. Tem pessoa que é médico, mas não tem caráter. Tem pessoa que é pastor, mas não tem caráter. Fala uma coisa, depois fala outra. E joga com as pessoas. E eu fui criado na casa dos outros depois que eu saí do quartel. Fiquei na FUNABEM desde 0 dia de nascido até os 19 anos de idade, porque eu servi o quartel 2 anos. 1 ano e 9 meses. Por causa da greve na siderúrgica de Volta Redonda. Você entendeu? Então eu quero ler aqui para você o que é caráter e como Deus mostra para as pessoas os seus verdadeiros caráter. Eu quero ler Josué, eu quero ler Deuteronômio no capítulo 31, no versículo 14 até o final dos versículos, e eu quero ler aqui agora em Jeremias capítulo 24, que vai dizer assim, ó, a visão de 2 cestos de figo.
Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo. Estava diante de quê? Estava diante de quê? Ei! Estava diante de quê? Estava no mundo? Não. Estava diante do templo. No templo tem 2 tipos de gente. Deus mandou hoje orar pela paz. No capítulo 122 de Salmos, pela manhã. Ora pela paz. Mas eu oro pela paz. E eu orei pela paz. Eu falei, mas Jesus, eu oro pela paz e deixo os seus rudimentos e os seus fundamentos. Deus, não. Ora pela paz. Mas eu fui atacado, não ataquei ninguém. Eu fui atacado. E eu sei, porque cada um de nós dentro do templo, cada um ser humano, discriminadamente falando, ganhou uma capacidade de percepção, de saber das coisas de Deus e das coisas que não vêm de Deus. Dita no templo ou fora do templo. Amém? Então, quando vem de Deus, nós assumimos, nós baixamos a cabeça, choramos, ainda que seja uma lapada que dói ao nosso coração. Mas quando vem do homem, nós já entendemos. Porque nós temos um dispositivo. Até o ímpio. Até o ímpio. Eu fiz muito evangelismo aqui na rua e vou voltar a fazer, só estou esperando a minha casa ficar prontinha, porque Deus mandou eu parar o evangelismo. Deus falou, para o evangelismo. Só evangeliza no teu trabalho. Porque você precisa fazer a sua casa, porque tem gente que não acredita em você. E nem no meu agir na tua vida. E eu preciso te exaltar nessa cidade. E Deus mandou parar o evangelismo. A minha casa aqui, quando eu comecei a fazer, eu estava quebrado aqui. Ninguém veio me trazer nada. Davam comida para o meu cachorro, mas para mim não davam nada. Eu não podia andar, porque eu estava com placa nas pernas. Ia na igreja, né? Com meu andador. Ninguém me trouxe. Ninguém veio me visitar. Não recebi uma visita aqui de ninguém. Então ninguém tem a pachorra e nem a moral de querer dizer o que quer em cima do templo ou do altar. Primeiro seja exemplo. Depois você vai chamar a atenção de alguém. Amém? Seja exemplo. Eu não estou em pecado. Eu não estou em prostituição. Eu não estou em glutonaria. Eu não estou em bebedice. Eu não saio para farra. Eu não saio para balada. Eu não uso cocaína. Não uso maconha. Então não tem nada que me condena. Mostra o meu pecado aí. Convence que eu tenho pecado. Bem cotidiano que eu ando praticando aí. Então para de jogar fuleiragem, porque eu estou bem ligado nas coisas que saem de cima do altar. Aqui não tem bobo não. Aqui tem 55 anos de idade. Quando você nasceu, eu já estava pregando o evangelho. Já estava sendo posto fora de casa dos outros aí. Então menos. Amém? Menos. Amém? E eu sei muito bem do que posso e do que não posso. Amém? Sei das minhas convicções no Senhor. Aí diz assim, fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos no templo, diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo ao cativeiro a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artifícios, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. O que ele está querendo dizer aqui? Você vai entender. Isso aqui, gente, o homem de caráter, quando ele está numa situação bem difícil, numa situação bem ruim, numa situação de calamidade, ele chora. Ele não mete uma mão numa arma e vai roubar. Ele não fica nas empresas, no bar, ou não encosta em alguém e fica ali sugando a vida da pessoa, na carote aqui. Ele vai catar uma lata. Ele vai vender um saco de lixo. Ele vai carpir um terreno. Eu carpi terreno em Campo Largo. Eu botei pedra para dentro, eu chegava, batia pau. Ô moça, a senhora quer botar essa pedra para dentro? Por que está incomodando? Eu falei, não, é porque eu estou procurando, eu todo bonitão. Eu estou procurando trabalho, não estou conseguindo. E eu preciso de um dinheiro para me comprar algum material para me vender na rua.
Ah, é isso? Se eu ligar para o meu marido aqui, quanto você me cobra? Ele tem 2,5 metros de pedra. Eu falei, vou cobrar a senhora aí R$ 100. Eu te dou 150. E me dava comida, almoço, e eu trabalhava ali o dia inteiro e botava pedra para dentro. Ah, amanhã você pode vir aqui porque vai chegar 3 metros de areia, eu vou botar para dentro também. E botava para dentro. Isso é caráter. Não se aproveita de ninguém, não se une a grupinhos para poder fazer um ganho rápido ali, para poder ter um desfecho. Agora que eu tive um desfecho de um dinheirinho, agora eu vou parar de roubar e vou. Isso é caráter. Na hora da dificuldade, você mostra como você consegue as coisas sem se aliviando, sem se aproveitar. Amém? Caráter é isso. É opinar para as coisas certas no momento de dificuldade. Não tirar proveito das coisas alheias e nem se aproveitar de ninguém e de situações e circunstâncias para poder dizer, achei, é meu. Achou uma carteira cheia de dinheiro? Então tem uma carteira cheia de dinheiro. Entende? Poxa, que legal. Então você vai fazer o quê? Você vai ali no RG, leva na polícia, a polícia vai identificar quem é a pessoa, você devolve a carteira, o celular e as coisas. Porque de repente aquela pessoa correu de um roubo, correu de uma coisa, o ladrão foi pegar o carro dela, deixou a carteira e as coisas cair, ela está atrás. Isso aqui é caráter. Não é aquele vulgo popular que diz, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Isso não é caráter. E a Bíblia está dizendo aqui, né, que Jeremias teve essa visão quando os reis de Judá foram presos juntamente com artifícios de seus ferreiros. Aí diz assim, e tinha um cesto de figo muito bom, como os figos temporão, mas o outro ruim, que de ruim que eram, que nem se podia comer. Então perguntou o Senhor, quer ver, Jeremias? Respondi, os figos muito bom e os figos muito ruins, que de tão ruim que são, que não se pode nem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo-lhe, assim diz o Senhor Deus de Israel, do modo porque veja estes bons figos, assim favorecerei os dois exílios de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porém, sobre eles, favorecimentos aos olhos, e eu os farei voltar para esta terra, e edificá-lo-ei, e não os destruirei. Plantá-lo-eis, e não os arrancarei. Olha para você ver a bondade de Deus. E os outros, os figos mal, eu nem preciso dizer o que vai acontecer com eles dentro do exílio. Mas deixa eu completar aqui para você ter um desfecho dessa história. Amém? Olha lá. Ó. E não arrancarei. Olha lá. Dar-lhe-ei o coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles me servirão. Isso aqui é muito revelador. E eles me servirão. E eles me servirão. E o meu povo. E eu serei o seu Deus. Porque voltarão para mim de todo o seu coração. O que eu entendo aqui? Que mesmo eles, olha, eles estavam lá. Eles estavam sendo molestados. Eles estavam sendo roubados. Eles estavam sendo humilhados. Eles estavam trabalhando, tomavam seus vinhos. Na época se poderia tomar o seu, né, os seus vinhos, né, e sair para as suas diversões, mas não faziam coisas erradas. Não compactuava com o mal, não tirava vidas alheias, não destruía as pessoas, não tomava vantagem em cima dos outros. E, portanto, eles tinham, quer dizer, eles eram privados de conhecer a Deus, né, pela lei sacerdotal, porque eles eram muito pobres. E a lei sacerdotal, você só iria no templo, né, uma vez por ano para se purificar e para adorar a Deus. Porque a palavra de Deus só era lida de 7 em 7 anos. E muitas das vezes, esse povo,
eles não tinham oportunidade de adorar a Deus e nem de se purificar. Porque, coitado, eles não tinham um cabrito para comer. Como é que eles iam levar para o sacerdote 2 cabritos? E pelo que está me constando aqui, eles não conheciam nem a Deus. Pela barbárie que os sacerdotes e a tribo de Judá faziam deles, faziam eles trabalharem 24 horas. O mesmo que eles fazem, o mesmo que os exatores, né, lá dentro do Egito fizeram com os filhos de Israel, agora aqui em liberdade na terra que manda leite e mel, e a Bíblia vai falar lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 14 em diante, que eu vou ler para você, que eles agora estavam fazendo com os estrangeiros, com os seus compatriotas, irmãos de tribos. E você está entendendo aqui, ó, que eles não conheciam a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha lá. Dar-lhe-ei o coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. O que eu entendo aqui, então? Que caráter é uma coisa independente da religião que eu professo. E Deus vai salvar pessoas de caráter. Porque o caráter, irmão, ele voga tudo que é de bom no homem. O homem de bom caráter, ele não rouba. O homem de bom caráter, ele não mente. O homem de bom caráter, ele não arma contra o seu próximo. O homem de bom caráter, ele ajuda o seu próximo. O homem de bom caráter, ele não tem inveja dos atributos alheios na vida de quem quer que seja que com ele convive, ou congrega, ou trabalha. Não há ciúmes. Porque caráter é uma dádiva de Deus dada a cada um ser humano. Você vai lá na cadeia. Vai lá na cadeia do pessoal, não é de classe média, não. Porque não existe cadeia de classe média. Não existe. Existe cadeia de bandidos, tá? Da periferia, que não se formaram, e existe cadeia de nível superior. Vai lá que você vai ver juiz preso. Gente que estudou. Então, caráter não é coisa de berço. E nem também caráter é coisa de religião. Caráter é coisa de índole. Ou você tem, nasceu com ele, ou você não tem. Ou Deus, ao longo do tempo. E eu louvo a Deus, porque Deus, ao longo do tempo, ele conservou isso em mim, mesmo eu vivendo entre cobras, lagarto, lobos e escorpiões dentro da Funabem. Funabem que eu cheguei, que tinha menos pessoas, tinham 800, 900. O restante tinha tudo 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Você entendeu? Então eu estou vendo aqui, na palavra, que caráter independe da presença de Deus na vida do homem, no que diz respeito à religião. Amém? Agora, uma pessoa de bom caráter, de boa índole, e sábio, se você falar de Deus para ela, ela recebe a Jesus, porque o caráter são dádiva de Deus dada às pessoas mais humilhadas dessa vida. Você quer ver uma coisa? Você pode trabalhar, você não vai ficar rico. No mundo hoje só tem 2 maneiras de ficar rico. Ou você tendo muito seguidor, ou você investir em pirâmide ou em commodity, mas para você investir, você tem que ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que ter mau caráter. Você tem que fazer um tráficozinho bem violento aí. Não, fiz um tráfico, mas não estou me envolvendo. Não tem envolvimento nenhum. Só ganhei um helicóptero, trouxe 70 toneladas de cocaína e me dei bem. Não fui pego. Aí você sai daquela vida. É um caráter deturpado. Não, eu fiz uma transação aí com bastante maconha. Fiz uma vez só. É um caráter deturpado. Me mostra um trabalhador rico. Me mostra.
Eu quero que você me mostre um trabalhador rico. Não. Tá chegando, gente. Me mostra um trabalhador rico e eu te direi, esse é uma agulha achada num palheiro. Não existe. Alguém, de uma certa forma, teve que usar de força, de violência, de má conduta, para poder chegar ao montão das suas economias. Os Rockefellers são uma das famílias mais poderosas nos Estados Unidos. Você não vê falar da cultura americana, que eles destruíram muitas famílias, ganharam muitas, mataram para conquistarem terras, famílias tradicionais que dizimaram pessoas, deixaram sangue, venceram sobre derramamentos de sangue. E os seus filhos ficaram com o subjugo daquilo que restou das suas famílias. Você entendeu? Me mostra um pobre que fez faculdade, que está rico, milionário. Mostra para mim. Eu te direi para ele que ele é um felizardo, um cara acima de qualquer suspeita. Não. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus, por essas pessoas, não se aproveitar da vida alheia, daria a eles um bom coração. E olha o que é mais importante, mais interessante, o cuidado de Deus. Para até com aquela banda de figo podre que foi transportada para o exílio babilônico. Olha o amor de Deus imperando na época da lei dos profetas. Na época de Jeremias era a época dos profetas. Jeremias era o profeta maior. Olha que coisa linda! Deus leva os dois tipos de gente para o exílio. Por que você acha que Deus levou os dois tipos de gente para o exílio? Os dois tipos de gente para lá. Para tentar ensinar aqueles de caráter deturpados que eles tinham que mudar as suas situações e os seus comportamentos de vida. Quer dizer, Deus faz até os homens de caráter conviver no exílio babilônico para dar uma oportunidade de mudança para aqueles de caráter corrompidos. Porque todo mundo nasceu com bom caráter. Só que o pai, a família, para blindar o homem da calamidade alheia, deturpou o caráter da criança na época da sua inocência. E como a criança já tinha uma pendência para ter um caráter deturpado, aí ela deslanchou pelo caráter deturpado. É advogado, é juiz, é polícia, é delegado, é governador, é vereador, é senador, tá entendendo? É prefeito. O sujeito entra na câmera, não tem nenhum gato para puxar pelo rabo, já sai, já tem loja, já tem tudo. São caráter deturpado. Que ninguém nasce mau caráter. A Bíblia fala dos filhos dos arrogantes, que já são aliciados dentro do ventre materno. Está escrito lá. Lê lá em Salmos. Salmo 19, Salmo 18. Lê lá para você ver. Você vai ficar impactado. E já vai conversando, porque já ouve, já vai destruindo o caráter da criança dentro do ventre. E Deus é tão bom que Deus levou o povo para o exílio babilônico para poder tentar mudar o caráter daquele povo que conhecia ele, que se deturpou o caráter por causa da corrupção. Quem tinha o ofício, tá entendendo? De dar o juízo e a justiça e livrar o opressor da opressão, como diz lá em Isaías, né? Como vai dizer lá em Isaías, esperava o juízo, eis que o clamor. Olha lá,
Isaías capítulo 5. Olha lá, ó. Agora, pois, eu farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tratarei, olha lá, tirarei a sua seba, para que sirvas de pastos, e derribarei as suas paredes, para que seja pisados, e tomarei e tornarei em desertos, e não serão podadas, e nem cavadas, mas crescerão nelas, né, sarças e espinheiros, né, e nuvens não darei ordem que derrame água, chuvas sobre elas, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperei que exercesse juízo, e eis que a corrupção é a justiça, e eis que o clamor. Deturparam, tudo por quê? Porque, por causa do suborno, trocaram, né, o juiz e a justiça pelo mau caráter. E agora estão sendo conduzidos, Isaías capítulo 5, meu amado plantou uma vinha num lugar alto e fértil. Agora estão sendo conduzidos para aprender com aqueles que nem conheciam a Deus. Então eu entendo aqui o seguinte, que não adianta você entrar na igreja para mudar o seu caráter. Não adianta, porque é condicional. Isaías diz, eis aí o caminho, andai nele. Você anda se você quiser, se você não quiser, você pode ignorar. É isso. Aí vai dizer assim, ó, olha lá, ó, como se rejeitam os figos ruins de ruins que são, que não se pode comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus príncipes, e os seus restantes de Jerusalém, tantos os que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Eu os ferirei, eu os farei objeto de espantos, calamidades, para todos os reinos da terra, opróbios e o provérbios, escárnios e maldição, em todos os lugares para onde os desterrei, né? Os que tentaram escapar das mãos de Nabucodonosor pelo chefe da guarda Nebuzaradã, Deus falou, eu vou perseguir vocês. Por quê? Vocês não escaparam para a mudança. Vocês escaparam para continuar cometendo. E o rei do Egito já era corrupto. Vocês se escaparam, tá entendendo? De Nabucodonosor para poder continuar dando liberdade ao seu mau caráter, tá entendendo? E sobrevivendo e condicionando as pessoas aos seus luxos e os seus desejos e as intenções malignas do seu perverso coração. Pegou a visão? Então, se você se escapasse para a mudança, tudo bem. Mas você não quer sofrer o castigo para a transformação e tomar exemplo daqueles que vocês, tanto deles tiraram, que estão indo lá com vocês para serem exemplo. Então, aqueles que prenderam vocês, se vocês fazerem com esses de bom caráter que eu levei para abençoá-los mesmo, aí dentro da Babilônia, porém os olhos nele por amor deles. Aqui na minha Bíblia está falando isso aqui, ó. Eu vou ler aqui na minha outra Bíblia, que eu uso duas Bíblias, né? Só que essa Bíblia eu tô com 55 anos, tô com os olhos meio cansados. Então essa minha Bíblia aqui, ela tem uma falácia melhor. Aqui, ó, no capítulo 24, né? Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Então vê a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecereis os de Judá, levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus,
para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. E eu os farei voltar a esta terra. E edificá-lo-ei, e não os destruirei. Né? Plantá-lo-eis, e não os arrancarei. Dar-lhe-ei o coração para que me conheças. Porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim de todos o seu coração. Então, olha bem, o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus está querendo dar o último ensinamento, porque esse povo de Israel, está entendendo? Geralmente esse pessoal aqui, que era escravizado pelo povo de Israel, uns descendentes da tribo que era escravizado pela tribo de Levi, que era escravizado pela tribo de Judá, porque a corrupção começa no maior. O maior toma vantagem em cima do menor, e o maior prevarica. Você viu lá, era para exercer juízo e justiça, mas eles não exerciam. Eles exerciam o terror, a opressão e o clamor. E Deus mesmo assim, com toda a sua bondade e misericórdia, porque o povo de Israel é parte de Deus, como nós somos parte de Deus. Nós somos feitos pelo pulmão de Deus. Né? Deus soprou sobre nós o fôlego da sua vida. Parte de Deus somos nós. Então ele não quer ver ninguém perecer por causa das suas próprias atitudes. Deus falou, vou levar vocês para lá, ver se vocês se espelham nele e mudam o seu comportamento. Porque eles serão para vocês lá como exemplo. Eu estou levando eles lá para o bem deles. Só para eles me conhecerem. Porque eles são bons de comportamento, não oprimem o seu próximo, tem bom caráter, não joga sujo com ninguém. Ah, Israel, eu queria que vocês fossem como eles. Mesmo eles debaixo de opressão, Israel. Eles não são como vocês. É isso que Deus está querendo dizer. E eu vou salvar esse povo. Só por causa do caráter dele. O que Deus quer de nós? O homem de bom caráter, ele reconhece as coisas boas. Dadas por Deus a ele mesmo. O homem de bom caráter. O de mau caráter não reconhece, não. Amém? Aí diz assim, olha. Vamos continuar aqui no versículo 10. Olha lá, ó. É no versículo 9, né? Falando a respeito dos fígados. Ó. Eu os farei objeto de espantos e calamidades para todos os reinos da terra. Opróbios e provérbios, escárnios e uma maldição em todos os lugares para onde eu desarrojei, ou desterrei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma sobre a face da terra, e dar-lhe-ei da face da terra, que lhe dei a eles e a seus pais. Quer dizer, Deus, ele nos dá as coisas e espera que nós exercemos o juízo e a justiça. Tudo que Deus quer de nós é que vivemos em paz, que não armamos pedras contra os outros, que não corrompamos, tá entendendo, os fundamentos, as tradições. Se você for ler essa história aqui no capítulo 34, ou melhor, 39, você vai ver que esses caras aqui, Nabucodonosor, Nebuzeradã e os grandes príncipes da Babilônia entraram pela brecha. E o que se faz brecha, irmão? A brecha entra tudo quanto é tipo de coisa. É uma questão de tempo. É uma fendinha. Por isso que Paulo disse, Paulo que escreveu as tradições. Ele escreveu as tradições? Não. Ele repassou aquilo que ele entrou, mas ele não buliu. E hoje muda-se tudo. Vou mostrar para você, né? Vou mostrar para você como é que Deus... Porque Deus não precisa te abençoar e Deus não se surpreende com as suas atitudes. Tá entendendo? Eu vou te mostrar para você porque que Deus não se surpreende com as suas atitudes. Deus não se surpreende com você, não. Deus não fica surpreso com as atitudes que você comete, não. Não é surpreso para Deus porque Ele sabe quem é você. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler? Eu vou ler aqui para você, capítulo 31, no versículo 14. Eu quero ler do versículo 14, tá? Até porque do versículo 31, do capítulo 31, do versículo 1,
não vai dizer aquilo que eu quero ver. Eu quero pegar do prefácio 14, Deus dá a Josué, ou melhor, eu vou ler no versículo 9, tá? Porque os outros versículos aqui anteriores, eles são irrelevantes para aquilo que eu quero falar. Tá entendendo? Mas eu quero ler para você aqui, no prefácio, a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Quer dizer que o culto era anual, não era, né? Hoje não. Hoje tem culto de tudo quanto é coisa. É culto de criança, é culto de mulher, é culto de adolescente. Só não tem palavra. Palavra não tem. Então passa 1h40 em culto, que é 2h30 de culto, né? Aí passa 1h40 de culto, cantando, falando, um escolhendo, o outro dizendo quem faz, quem não faz. Aí depois a palavra é desse tamanhozinho. Eu não sei qual é o interesse nisso. Quer dizer, eu sei, né? Porque quanto menos eu sei, menos eu obedeço e me submeto quem está na frente. Fico dependente. As atrações hoje não é mais a palavra. A atração hoje são aquilo que eu faço e que atrai pessoas ao tempo. E quando acabar a atração? O que será de você? Se você não fez da palavra de Deus a atração, se você não causou expectativa no coração das pessoas, o que Deus vai falar hoje? Qual essa tem que ser a atração. O que vai acontecer na igreja hoje, que Deus vai falar? Por quê? Porque lá na igreja não tem festa, não tem nada. Aquele negão lá, ele só tem palavra e ele desafia, né, alguém falar da palavra e Deus fazer através da palavra. Eu quero ver hoje lá o que vai acontecer. Isso que tem que ser a motivação das pessoas ir na igreja, até porque a igreja hoje perdeu a finalidade. O templo, né? A igreja somos nós. O templo hoje perdeu a finalidade de templo. Tá? O templo hoje, os templos, o meu não está fora disso não. Onde eu congrego, né? Eu não tenho templo. Né? Não está fora disso, está incluído dentro desse contexto. E estão pegando, estão colocando mais. As pessoas, elas vão colocando sempre mais. As atrações agora são atrações, tá entendendo? Para trazer pessoas ao templo. Para quê? Para ouvir 20 louvores ou 15 louvores, tá entendendo? E 30 minutos de palavra. E não mostra o caráter de Deus, que Deus quer colocar o caráter dele nas pessoas. Então vamos ler aqui, no capítulo 31 de Deuteronômio, Deus falando a Moisés, e no versículo 9, vamos até ao versículo 22, tá? Não, vamos ler o capítulo, vamos até o versículo 30, para você entender o que Deus, por que Deus já te conhece, e nada que vem de você surpreende a Deus. Aí Deus vai dizer assim, olha, a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Quer dizer que a palavra ela é lida de 7 em 7 anos. O povo ficava desejoso. Tinha gente que não vivia para ouvir a palavra. Você está vendo a importância que você está perdendo hoje? Tem gente que não vivia. Dentro de 7 anos, muita coisa pode acontecer. O culto era de 1 em 1 ano. E não tinha culto. Você não tinha palavra. Era culto. Você ia para, primeiramente, se purificar e adorar. Só. Era proibido. Está dizendo aqui. A palavra, a lei, deve ser lida. A lei é a palavra. É o caráter de Deus para a vida do ser humano. Então, se a Bíblia é o caráter de Deus para a vida do ser humano, aquelas pessoas que deturpou o caráter, a palavra dá um caráter para a vida da pessoa. Mas se ela quiser. Porque é condicional. Está aqui. Anda nele. Se você andar nele, sua vida muda. Se você não andar nele, eu falei para alguém, muda que as coisas mudam. Para de atacar que o outro lado para de atacar. Ou para de se intrometer. Agora ataca e será atacado. Planta milho, colhe milho. Planta batata, colhe batata. Planta vento, colhe tempestade. Amém? E nessa coisa, eu nem ataco. Eu apenas faço o que é real. Eu sou, né, o guardião, né, dos fundamentos da palavra.
Me entenda quem quiser entender errado. Tudo é puro para quem vê com pureza. Tudo é impuro para quem vê com impureza. Mas o Espírito pesa, os corações decidem todas as coisas. Aí diz assim, ó. E Moisés escreve, olha lá. Moisés escreveu esta lei e Deus aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levavam a arca do concerto ao Senhor, e todos os anciões de Israel. E deu-lhe ordem Moisés, dizendo-lhe, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor Deus, perante o Senhor Deus, no lugar que ele escolheu, lerá esta lei diante de todo o povo de Israel aos seus ouvidos. Quer dizer, quando ele lia essa lei, então, muita gente era neófito. O que é neófito? Não tinha, era novo, era ignorante, não conhecia. Então ele lia uma lei e pregava em cima daquela lei. Lia outra, lia um parágrafo e pregava em cima daquele parágrafo. Lia outro e pregava em cima daquele parágrafo. Lia outro, é como eu estou lendo a Bíblia aqui agora, estou lendo um parágrafo. Então ele lia lá, não matarás, né? Aí, então ele ia lá, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele explicava, porque nós devemos amar a Deus, aí fazia uma pregação em cima daquilo. E ao seu próximo como a ti mesmo. Aí depois ele fazia uma pregação em cima daquilo. Então a palavra era lida de 7 em 7 anos. Vamos lá. Olha lá, o tabernáculo. Quando todos os Israel, já li, né? Falaram aos seus ouvidos. Ajuntando o povo homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro da tua casa, das tuas portas, para que ouça e aprenda e tema ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei, que os seus filhos que a não souberem, ouça e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ide a passar do Jordão a possuir. Quer dizer, a primeira coisa, né? Moisés tinha que estar instruindo, porque Deus aqui então, lá Moisés, né, nomeia Josué a ser sucessor, porque Deus falou para Moisés, ó, chama Josué, passa ele para ser sucessor, porque você vai dormir com seus pais. Foi isso que Deus falou. Moisés chama Josué, passa ele para ser sucessor, porque você vai dormir com seus pais. Ensina a ele o caráter de Deus. Ensina a eles o caráter de Deus. Instrui ele como ele deve fazer. Aí aqui vai começar. Ó, Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse-lhe o Senhor a Moisés, eis que os teus dias serão chegados, para que morras. Chama Josué e pondo-vos na tenda da congregação, para que eu lhe ordene. Assim foi Moisés a Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da congregação, numa coluna de nuvens, e a coluna de nuvens estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses dos estranhos da terra para no Alau. Vou ler de novo. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio da qual vai, para o meio das quais vai, e me deixarão, e anularão o meu concerto que tinha feito com eles. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra eles, e desampararei
e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados todos, para que sejam devorados. E tantos males e angústias alçarão, que dirás naqueles dias: não me alçaram estes males, porquanto o meu Deus não está no meio de nós? É uma pergunta. Não nos alçaram todos esses males, porquanto o nosso Deus não está no meio de nós? Mas aqui a Bíblia já está dizendo, eles, na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, em capítulos anteriores, na verdade, eles já saíram do Egito no pecado. Vai dizer aqui, eles já saíram do Egito no pecado. Quer dizer, o que eu vejo aqui? Eu vejo a graça na época da lei imperando por vontade própria de Deus através de uma aliança que ele fez com Abraão. Porque Deus ele não quebra o que ele faz. Então eu fico pensando na minha cabeça, por que pessoas dentro da igreja, de todas as igrejas, querem ser como Deus? Querem determinar o que as pessoas têm que, a pena que as pessoas têm que passar. Se é Deus é quem pune, ou então não tem a confiança total em Deus. Não tem. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho. Tá? Porque Deus já sabia. Está dizendo aqui que Deus já sabia. Olha lá, ó. Eu vou dar um exemplo depois. Está dizendo aqui, ó. Eu parei, né? Assim. Eu parei no versículo 17, né? E eles disseram: não está o Senhor entre nós, porque todos esses males nos alcançaram. Aí, ó. Esconderei, portanto, o meu rosto naquele dia por todos os maus que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Quer dizer, eles já saíram em pecado, continuaram em pecado, entram na terra prometida debaixo de pecado, e Deus já sabia disso. Não é Deus é quem pune? Por que as pessoas ainda têm que tirar uma lasquinha do outro? Quer dizer, então, que o castigo de Deus não é suficiente na pele de alguém. O ser humano tem que ir lá, eu dou esse picadinho. Você não prega o evangelho? Você não fala do amor de Deus? Você não se garante em Deus? Por que você tem que executar juízo e justiça em cima de alguém como se for a Deus? Ou você confia, ou você é o juiz da situação. Eu acredito que o castigo de Deus é pior do que o castigo do homem. Mas o homem que gosta de chegar lá e Deus já sabe. Vamos aqui adiante. Aí diz assim, olha. Deus põe um cântico na boca de Josué. Agora, pois, escreve este cântico e ensina aos filhos de Israel, pondo na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu meterei na terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel. E comerás, e se fartarás, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que, quando alcançares muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca das suas sementes. Porquanto conheço
as suas imaginações e o que eles fazem hoje, antes que eu meta na terra que jurei a seus pais. Quer dizer, eles já estavam em pecado. Está vendo? Que pecado é esse? Você não sabia que o povo de Israel andando no deserto, eles extorquiam. Deus tirou eles das escravidões. Eles estavam com um caráter deturpado. Por quê? Porque entrou pessoas de outras etimologias, de outras nações, ensinaram eles males. Eles eram inventores de males. Saiu egípcio, saiu etíope, saiu tudo misturado, que ninguém queria ficar sob o domínio de Faraó. Você entendeu? Ninguém queria ficar sob o domínio de Faraó. Ninguém. Nem os guardas de Faraó queriam ficar. Quando o povo de Egito saiu, Faraó disse, quem quiser ir com eles, vai também. E saíram. Saiu todo mundo junto. Então eles ensinaram uma porção de males e começaram a fomentar. É assim hoje nas igrejas. Aí eu vou pegar aquilo lá porque a igreja está fazendo. Aí eu vou apagar a luz que a igreja está fazendo ali. Aí eu vou botar uma luzinha aqui porque o outro lá está fazendo. Sabe? Inventam tantos males, quebram fundamentos, sabe? Rompem tradições, tiram as finalidades da existência da reunião de cultos ao Senhor. Agora não, tem culto de ensinamento. O culto de ensinamento é todo dia, gente. Culto de ensinamento é todo dia. Jesus não estabeleceu culto de ensinamento. A era sacerdotal acabou. Tinha o culto da purificação do templo, a festa do tabernáculo, desse templo. A purificação desse templo. E de 7 em 7 anos se pregava a palavra de Deus, como está aqui em Josué, no capítulo, está aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, tá? E no versículo 9, 10 e 11. Tá? E tinham as reuniões. A reunião ninguém se cantava nada, irmão. Em reunião ninguém cantava, não. Você adorava a Deus só no culto, tá, dentro da sua purificação, que era de ano em ano. Você ia, levava 2 cordeiros, se purificava, como você viu aqui, né? E adorava a Deus no tabernáculo. Não podia ler a palavra. A palavra era de 7 em 7 anos, determinada por Deus. A pessoa tinha que ter vontade. Eu quero ir no culto para ouvir a palavra. E hoje não é mais assim. Sabe quando é que vai virar isso? Quando a igreja for arrebatada. Aí todo mundo vai querer ouvir a palavra. Não vai ouvir mais, porque não vai ter mais efeito. O Espírito Santo não vai estar mais agindo. Vão ter que dar a sua própria vida. A palavra agora vai valer o que sair da tua boca. Você vai viver por conta própria. Vai brincando. Vai jogando a palavra de Deus pro lado, vai deixando. Ainda tem quantos minutos? Pode dar mais 2 oportunidades, pode dar mais 3. Porque dá uns 25 minutos de palavra. Para o povo ir embora. As atrações tomam o início do culto até o fim. Mas a maior atração e o motivo da reunião é posto por último, quando na verdade tem que ser posto primeiro. Primeiro se ora, agradece a Deus, purifica o coração e já entra a palavra e toda a igreja congrega, cantando, adorando. Todo mundo de mão pro alto, de mão levantada para o altar, adorando, falando, como diz lá em Salmo, e já entra na palavra. E Deus dá uma inspiração que você não faz ideia. Não, mas agora tem que botar fulano, tem que botar ciclano, tem que botar Bertano, tem que botar fulano hoje não canta, ciclano hoje não fala. Sabe, tá tudo uma jogadinha, uma mistificação. E é palhaço no culto, é isso, é aquilo, tal. O outro, tal, é teatro, sabe, virou um picadeiro, sabe, virou um salão de eventos, aonde, quando estiver faltando 25 minutos para terminar a reunião, nós vamos deixar Deus falar. E uma pessoa, quanto que vale aquele pregador lá? Aquele pregador lá está cobrando 25 mil, então traz ele. E dá para ele 25 minutos, Deus fala, né, irmão? Acabou, sabe? A manietar, quebrar os fundamentos, sabe? A tradição original da coisa. Por isso que tá essa porcaria que tá aí hoje. Pode falar nada,
E quando você se levanta, vem palavra isolada como seta no teu coração para te ferir. Coisa até terrível por aí. Vamos adiante. Olha lá, porque Deus disse assim, ó. Olha lá, olha lá. Ó. E assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou os filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse-lhe, esforçar-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo, Deus falando através de Moisés para Josué, né? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, Deus ordenou Moisés e aos levitas que levavam, Deus ordenou Moisés e aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo-lhe, tomai este livro da lei e pondo-a ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali estejam por testemunha contra ti, contra Moisés e contra a todos. Quer dizer, aqui, por que eu estou falando do caráter aqui, irmão? Quer dizer, o povo estava na benção. E já saíram na benção, porque a saída da cadeia já é uma benção. E lá no exílio, né, lá no exílio, né, de Faraó, lá no Egito, era uma cadeia. Eles comiam cebola, pepino e angu. Quando muito, o egípcio permitia a eles matar uma cabra, uma coisa para comer. E agora eles já saem cometendo as mesmas atrocidades. Então, Deus, aí fica o outro assim, Deus está te provando, irmão, aos falsos profetas mentirosos. Por isso que eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito nessas coisas, eu acredito na palavra de Deus. Pode falar quem quiser, apontar dedo na minha cara, falar que eu sou carnudo. Eu acredito na palavra de Deus. Deus está te provando, irmão, para ver até onde vai a sua fé. Que Deus fraquinho é o teu aí. Profeta de cabeça, de coração, de emoção, de psicologia. Fica olhando, vai jogando as palavras, vai olhando para a cara da pessoa, tá vendo que a pessoa está ficando triste, a pessoa já está querendo uma palavra boa. Por que não fala logo uma palavra boa para a pessoa? Fica lendo a coisa, eita, daqui a pouco começa, Deus, estou falando, aí daqui a pouco começa a encher a cabeça da pessoa. Por que não mostra logo a palavra para a pessoa? Quando eu falo, eu abro a palavra. Eu falo baseado na palavra, porque a palavra, eu não erro. Quando eu leio a palavra, eu não erro. Aí não é eu profetizando, aí é a palavra profetizando diretamente para a pessoa. Você vai ver isso na igreja. Eu quando profetizo, eu abro a palavra, no capítulo tal, está dizendo aí para você, vai acontecer isso na tua vida. Porque aqui está dizendo, se você der lugar para Deus. Fica esses falsos profetas aí, mentirosos, sabe? Pulando, fazendo, remando, sabe? Movimento na igreja, o outro sapateando, daqui a pouco tá metendo a língua no outro, tá metendo pau no outro, tá humilhando o outro, tá arrebentando com a vida do outro. Lá no Rio de Janeiro tá assim, deixa ele, irmão, não mexe ele não ajuda não, que Deus tá trabalhando. O sujeito na tábua da beirada, na miséria, e o outro batendo pau, mas é porque Deus tá cobrando! E por aí afora vai. Coisa do mal. Coisa do mal. Já tá tudo escrito. Fora uma visão que a pessoa tem, chega perto do irmão, tive uma visão. Meu pastor teve uma visão comigo, pastor Marcos. Eu com a espada lutando, alguém me feriu, e tudo está acontecendo. Ele viu. O interessante é que ele viu antes de acontecer. E está acontecendo. Então não precisa nem eu. E eu também tive uma visão e acabei contando para ele. E uns dias chegou aqui na minha porta, a gente estava subindo para o monte, ele falou, Deus está botando em ordem as visões, né, pastor Nelson? Falei, o senhor está percebendo? Espero que o senhor perceba. Não foi enganado. Nós não somos enganados por Deus. Vamos para frente, aqui para nós terminar.
Aí diz assim, ó, e ordenou o Senhor a Moisés, filho de Num, e disse-lhe, esforça-se e anima-se, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. E acontecerá que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todos acabar, deu ordem a Moisés, os levitas, que levassem a arca do concerto do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Quer dizer, contra eles mesmos. Porque Moisés disse, olha, eu estou indo embora. Embora, eu vou morar com Deus. Deus vai me levar, vai me matar e vai me levar. Olha lá, porque conheço, olha lá, ó, aí já Moisés profetizando, porque conheço a tua rebelião e a tua dureza, e a tua dura servi. E eis que vivendo eu, ainda hoje, convosco, rebelde foste contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Quer dizer, olha o que Moisés estava dizendo, hein? Para os filhos de Levi, para os sacerdotes do templo, eu conheço você, conheço a tua rebeldia, conheço a tua rebelião. Vocês se revoltaram contra mim, se revoltaram mesmo. Se Deus não desce com a nuvem, está dizendo, se a glória de Deus não aparece na terra, o povo queria pegar pedra, queria apedrejar Moisés, queria matar Moisés. Você está brincando com a coisa? Coisa séria, irmão. Coisa séria. O povo queria acabar com a raça de Moisés. E aí Moisés está dizendo aqui, eu vou ler de novo, ó. Porque conheço a sua rebelião, e a tua dureza, e a tua dura servir. E eis que vivendo eu, ainda hoje, convosco, rebelde foste contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos, e vossos oficiais, e os vossos ouvidos, e falareis estas palavras contra eles por testemunha. Quer dizer, se Deus já tinha profetizado para Moisés, Moisés então só passou a profecia para o povo. Para terminar, né? No versículo 29. Olha lá. Vou ler de novo. No versículo 28. Ajuntai perante mim todos os anciões da vossa tribo, e os vossos oficiais, e os vossos ouvidos falareis estas palavras contra eles, por testemunha, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vós corrompereis, vós desviareis do caminho que vos ordenou. Então este mal vos alcançará. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com as suas obras das vossas mãos. Quer dizer, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus que desceu sobre ele pela revelação, ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele falou, eu sei. Eu sei porque vocês já se rebelaram contra mim, por eu ser juiz de vocês. Isso que eu estou escrevendo aqui vai servir contra você.
vocês vão romper as tradições, porque vocês já fazem isso no meio do arraial. Você viu igual que estava escrito lá nos versículos anteriores? Vocês já fazem isso vocês já saíram de lá fazendo isso. Eu conheço a imaginação do seu coração. Então Deus não prova ninguém para saber quem é e quem não é. Porque quem é você, ele já sabe. Ele permite com que você passe circunstâncias adversas para você acordar, para você se conhecer melhor. Versículo 30 para terminar. Então Moisés falou a essas palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Final de história. A pergunta fica no ar. E eu já sei, você já sabe. As pessoas se transformam ou se revelam? Claro que se revelam. Claro que se revelam. É claro. As pessoas se revelam. Elas não se transformam. Porque nós, na essência, somos o que somos. Eu tive uma visão, sonhos, que Deus me dá muita visão. Né? Porque eu balancei bastante. Eu jejum, quando eu não estou jejuando, eu estou orando. Quando eu não estou orando, estou lendo a palavra. Né? Quando eu estou lendo a palavra, aí eu evangelizo e leio. Que eu pedi a Deus. E isso está no meu joelho e eu vou continuar pedindo sempre. Se eu só me dá resistência para me permanecer no caminho. Já falo quem quiser falar. Sabe por quê, irmão? Porque a salvação vem de Deus, não vem de homem nenhum. Homem nenhum pode me salvar. Homem não vai me salvar. O máximo que o homem vai falar é me julgar. Aquele ali é isso. Isso aí é. Né? Juiz da própria. Ele não é juiz da consciência dele, ele é juiz da causa alheia. Né? O homem só vai poder fazer isso. E se investir contra você, só vai poder só te matar. Seu corpo cai no chão, sangue derramado, só. Mas depois, não vai poder fazer mais nada. Vai até sair correndo para poder não ser pego. Para que não exerça sobre ele juízos também, de cadeia, de prisão. Então, eu só dependo de Deus. Amém? Então você entendeu. Então você agora entendeu que o homem, ele não se transforma. Que as circunstâncias, seja elas má, ou seja elas boas, revela o que está por trás das pessoas. Ou o que está por dentro delas. Quem elas, na essência, verdadeiramente é. Que Deus, em Cristo, possa te abençoar, rica e abundante. Eu tenho que comprar um óculos, uma luneta, né? Aqui, ó. Eu tenho que usar 2 bifes. Mas essa aqui é melhor. Essa aqui é... eu tenho 22 anos com essa Bíblia, né? Essa Bíblia aqui é melhor. Ela dá para você ler ela com mais facilidade. Né? Ela tem uma leitura mais expressiva. E ela é mais antiga, ela é João Ferreira de Almeida, né? Ela é João Ferreira de Almeida. Ela tem uma leitura mais expressiva. Essa aqui foi o pastor Tales, lá do Mato Grosso, que me deu a grossa, né, aquela maior zona. Né? Que Deus possa te abençoar em Cristo. Quero fazer uma oração para você, né, porque daqui a pouco nós vamos descansar para obter um dia maravilhoso e abençoado. Fica a dica. Fica a dica. Se você tem dificuldade, né, com o seu caráter, por ter sido corrompido pela as pessoas que te criaram, que te cercaram, se molde ao caráter de Deus, que é a palavra. O caráter, você quer conhecer o caráter de Deus? É a palavra. Outro dia eu falei assim, poxa Jesus, eu queria ver como é que é o Senhor. Como é que o Senhor olha para a gente? Aí Deus foi simples para mim. Deus foi muito simples. Deus falou assim para mim, ó, quando você
chegar no ônibus, você quer ver como é que eu olho? Eu falei, eu queria ver. Quando você pegar o ônibus para ir embora, você vai ver mulheres sentadas, com uma criança, mais ou menos de 1 ano e meio, no colo. Olha dentro dos olhos dessa criança. E você vai ver qual vai ser a reação dela. E eu comecei a olhar nos olhos daquela que eu estava cantando uma música, sentada, aí parei de cantar a música, botei o fone de ouvido, aí tirei o fone de ouvido, guardei o celular, e tinha uma criança no colo de uma mulher. Eu sento ali onde fica a cadeira, né, eu sento ali onde fica a cadeira de paralítico, no ônibus, porque eu tenho que botar o carrinho ali, e fiquei olhando para aquela criança, e a criança ficou olhando para mim, ela não piscava. Ela ficou olhando para mim, ficou olhando. Aí eu comecei a olhar para a criança, olhei fixo para ela, aí ela foi fazendo assim. E deu aquele sorriso, mas aquele sorriso ingênuo, puro, puro, puro. Aí quando sorriu, caiu aquela babinha assim, sem dente nenhum. E eu olhei nos olhos dela assim. Aí o Espírito Santo falou, lembra que você queria ver o rosto de Deus? Você está vendo agora. Deus olha para a gente como essa criança de 1 ano e 4 meses está olhando para você. Com pureza. Só que a dele é mais pura ainda. Isso é, Nelson, só para você entender. Aí eu falei para a menina, quantos anos ele tem? Ele tem 1 ano e 4 meses. Novinha, criança. Tá de fraldinha sentada no colo. Coisa mais linda. Não é pela beleza, que ela não era bonita os olhos azuis. Não tinha nada a ver. Uma criancinha normal. Os bracinhos gordinhos, bonitinhos. Sabe, criancinha de 1 ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. Bichinho desse tamanhozinho assim. Sentadinho no colo da mãe. Ele estava para frente assim. A mãe dele botou ele para frente e ele estava olhando para os lados assim. E eu estava sentado. Quer dizer, ele estava do outro lado, de frente para mim, perto da porta de saída. Né? Assim, eu estava sentado na cadeira onde ficam os paralíticos, então eu fiquei olhando assim para ele. E nós ficamos nos encarando assim mais ou menos 37, quase 1 minuto. E ele não piscava. Aí eu fiquei lembrando, eu olhava para ele e fiquei lembrando. Quando eu lembrei da visão e das palavras que Jesus falou comigo na oração, aí ele sorriu. Mas foi assim, tudo certinho. Nelson, lembra que você queria ver mais ou menos como é que era meu rosto? Aí ele sorriu, parece que o anjo entrou na criança, fez aquilo, eu ganhei o final do dia com aquilo. Eu tinha acabado de vender. Amém? Quero orar por você, né, pela sua vida, né, para que Deus possa te abençoar, né, no final desse dia. Porque amanhã não saberemos o que será de nós. Até porque quando chegar amanhã já é hoje. Então não me importo, não tenho planos e não tenho projeto. Tenho sonhos, são esperanças lançadas em Deus. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, te agradeço por essa palavra maravilhosa, por esse desenrolar, por esta revelação. Talvez não falei tudo que eu precisava falar, mas que eu tinha desejo de falar, mas essa foi a palavra de hoje. Toma nas tuas mãos a vida desse povo, a vida dessa gente. Eu abençoo com mãos estendidas esses telespectadores que estão me assistindo agora. Que se cada um deles tem um caráter, que possa aflorar mais. E aquele que tem caráter, que não te conhece, que o evangelho possa chegar até ele para poder, né, para que ele se salve, porque não basta ser uma pessoa boa, né? Basta reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da alma. Eu te agradeço para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Abençoe essa vida, eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. É que é o seu amigo pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto. Voltamos a qualquer momento. Que Deus possa te abençoar. Valeu.